Aqui no estúdio a gente recebe agora o presidente da FAMUP, George Coelho, para a gente conversar sobre essa mobilização, sobre essa situação. Boa tarde, George, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Correio, do Correio Debate. Qual o balanço que você faz desse protesto hoje? Era o esperado? Positivo, cerca de quase 200 prefeitos e prefeitas participando de um movimento que é a cobrança justa pelo FPM. O FPM não pode cair. Fora isso, com pautas também municipalistas que nós temos no Congresso que tem que ser votada, porque ameniza aí a condição dos prefeitos governar. Temos a PL 334 que vai ser votada hoje, que é até 150 mil habitantes, que você reduz no regime geral de 22% para 8%. Isso é um alívio na conta dos municípios. Os municípios estão sufocados. E o município não pode faltar recursos. Você falou aí 295 milhões. A gente pode fechar a casa, pode ter certeza, de mais de 300 milhões. E algo grave, 70% desses valores são para a saúde, são custeio de saúde. São emendas impositivas, inclusive, né? Emendas impositivas que não está vindo, né? É bom registrar aqui. Tivemos reunião com a bancada federal, a bancada toda aqui na Paraíba, lá em Brasília, e a gente sabe dessa dificuldade, porque quando a gente tem esses alentos, a gente tem essa forma de receber essas emendas, ajuda no dia a dia da administração. E o que está acontecendo? Nem está vindo o que é de direito dos municípios, que está registrado no orçamento, nem o FPM está ajudando. 2 meses de queda que não era o esperado. O esperado seria setembro, é um mês que sempre teve problema com o FPM. Bom, para quem não está muito familiarizado com essa nomenclatura, emendas impositivas são aquelas colocadas pelos parlamentares dentro do orçamento e que o governo federal é obrigado, pelo menos em tese, a liberar essas emendas no ano seguinte. Ou seja, está retendo, inclusive, o que não é dele. O que não é dele, eram emendas que tem que ser pagas entre maio e julho. Na sua totalidade. Mas até agora não saíram. Até agora não saiu. Sai pontos, sai aqui e acolá sai uma emenda. Quer dizer, nós estamos travados com isso, que é um dinheiro que mobiliza a economia, faz com que os prefeitos tenham em dia lá a sua saúde e sua educação. Além disso, o prefeito precisa cumprir com os índices constitucionais. E quando o FPM não tem essa ajuda, que os prefeitos sempre têm dos deputados federais, dos senadores, da própria base da Assembleia Legislativa, porque também tem emendas impositivas e emendas estaduais e ajuda, né, que isso tem também ajudado muitos municípios. E o que acontece? Hoje os municípios estão sofrendo. Vem a queda, os prefeitos não podem cumprir de forma alguma com serviços até básicos da prefeitura. E não queremos isso, é demitir funcionários. Os prefeitos estão... O primeiro corte que tem que fazer é na folha de pagamento. E os prefeitos não querem fazer de forma alguma essa modificação. Jorge, eu vi aqui também uma informação de que não foram apenas os estados nordestinos, né? Tocantins, por exemplo, aderiu a esse movimento. Fora os estados do Nordeste, que foram 9 estados do Nordeste, tivemos aí Minas Gerais, olha só, o Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, o Tocantins, estados ricos. O Pará, estados que você vê que tem municípios, aí você pensa, não, lá não tem problema. Tem. O problema maior é justamente isso, a dependência do FPM e não transferências, né, constitucionais de direito dos municípios, que não está havendo. Quais são os próximos passos dessa mobilização? Tivemos hoje a apresentação da carta que o presidente Adriano Galdino nos chamou a semana passada, fez uma sessão especial e foi produzida essa carta junto com a bancada federal, os prefeitos, a Assembleia Legislativa, todos os deputados. Quero aqui registrar o que o presidente Adriano Galdino fez e em nome dos deputados estaduais, para que a gente apresente essa carta em Brasília, entregue ao próprio governo federal, porque já fizemos também a reunião da CNM com todas as federações, com o governo, e não teve retorno. Você veja que houve uma mobilização em 16 estados e até agora não houve retorno ainda do governo federal. Vai ter uma mobilização lá em Brasília desses estados? Vamos esperar agora entregar essa mobilização junto com a CNM, né? Porque a CNM tem um representante também aqui na Paraíba, esteve presente participando, para que a gente faça essa entrega de novo ao governo federal, ver o que é a resolutividade, ver o que o governo vai fazer para reposição ou uma ajuda financeira, e aí sim, se não houver, a gente vai fazer outra mobilização e dessa vez bem maior. E vai ter reunião com a bancada federal novamente? Vamos esperar o resultado primeiro do governo federal, porque a próprio documento que hoje a Assembleia passou para os prefeitos e essa carta, a bancada também está assinando. Já tem prefeito paraibano demitindo? Temos prefeitos paraibanos já fazendo isso. E é algo, como eu disse, terrível e não é bom, né? O prefeito de São José de Caina teve que tomar essa atitude drástica. Hoje eu estava conversando com a prefeita de Pitibô, a prefeita Delma, e ela estava na mesma preocupação. Inclusive já fez até uma reunião com o próprio
pessoal da prefeitura, aqueles que são contratados comissionados, porque o tempo está ficando ruim e nenhum prefeito quer deixar de cumprir com suas obrigações. Os prefeitos tinham esperança que o governo Lula melhorasse a postura em relação a essa relação com os municípios? Desde o começo nós tínhamos uma esperança que o governo continuasse fazendo o que já o governo anterior já estava fazendo, respeitando as transferências normais dos municípios, para que os municípios tivessem sempre essa fonte de recursos. E outra coisa, não só tem a folha de pagamento, Hermes, tem um custeio da máquina, temos fornecedores, temos que comprar medicamentos, temos que ter combustível para ter no carro da saúde, da educação, transportar os alunos, enfim, tudo que for a máquina. Portanto, era o que nós queríamos do governo, é que ele continuasse fazendo o que hoje os municípios, aliás, que os municípios vinha recebendo e vinha tendo o respeito da União quanto a transferências. Até quando os municípios da Paraíba suportam essa situação, sem ter que fechar as portas? Estamos no limite, né? Estamos no limite. Avisamos que estamos no limite. Daqui para frente falta 4 meses, praticamente, para terminar o ano. E aí ainda tem o 13º. E para você registrar aqui, você ter a condição de falar o que está acontecendo hoje, em termos de recursos, no ano passado, nesse tempo de julho, nós tínhamos 80% das prefeituras com metade do 13º pago. Sim. Metade do 13º pago. Esse ano, eu acho que não tem 40% de prefeituras que conseguiram fazer e executar a metade do 10º. Porque tiveram que gastar com outras situações. Não, tiveram que cumprir com os compromissos. Cobrir os compromissos. Você veja que em julho nós temos um adicional de 1% a mais do FPM, um FPM a mais, e não deu para cobrir as despesas. Tivemos ainda uma queda relativa de 5% no modo real, e quando você coloca inflação, aumento de piso e aumento do salário mínimo, vai para 10%. Você disse aí que já está no limite, faltando 4 meses para encerrar o ano. Só para a gente encerrar a nossa entrevista, tem um chamado restos a pagar. Se parte desse dinheiro que é dos municípios, que está na mão do governo do estado, for para restos a pagar, a situação se agrava? Não é do resto a pagar do governo do estado. Não, do governo federal. Do governo federal. O governo federal tem, só do ano passado para esse ano, tinha 3 bilhões de emenda para o Brasil todo, para os 5.570 municípios. Só pagou 20% do passado. Uhum. E das emendas que hoje é relativa ao ano de 23, nem o primeiro semestre conseguiu concluir na sua totalidade, de forma alguma. Portanto, prejudica os municípios de toda forma, porque o município não pode passar o ano, gerar o ano com restos a pagar e nem dívidas. Ok. Jorge Coelho, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Boa sorte aí nessa missão. Olha, Hermes, eu agradeço sempre esse espaço que vocês têm dado, essa pauta municipalista muito importante, a FAMUP. Quero aproveitar aqui seu espaço e parabenizar todos os prefeitos e prefeitas que hoje estiveram na frente da Assembleia Legislativa, na Praça dos Três Poderes, nessa mobilização pacífica e, acima de tudo, cobrando o que é de direito dos municípios. Ok, obrigado mais uma vez.